Olá pessoal, eu sou Bruna do Ministério Águias, esse é o programa Vida com Deus. Nos vídeos anteriores nós aprendemos a importância de fazermos parte de uma comunidade de discípulos de Jesus Cristo. Entendemos que Deus, através do próprio Jesus, através do sacrifício de Jesus, nos torna filhos dele, nos torna participantes da família de Deus e membros do corpo de Cristo. É sempre importante relembrar que o simples fato de participar de uma igreja, de frequentar uma igreja, não traz salvação para as nossas almas, porque a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo, é pela graça de Jesus que nós somos salvos, e não pelas obras ou pela prática de ritos religiosos. Então, muitas vezes, estamos na igreja, mas não somos igreja. Estar numa igreja não necessariamente quer dizer que nós somos igreja, ou seja, que nós somos participantes da família de Deus ou membros do corpo de Cristo. A grande questão é que muitas pessoas, por falta de conhecimento ou mesmo pela dureza do seu coração, têm caminhado para dois extremos que são bastante perigosos. Um deles é, já que a igreja não salva, eu não preciso da igreja, não preciso participar de uma comunidade de discípulos. O outro extremo é suficiente que eu frequente a igreja, é suficiente que eu participe de uma comunidade religiosa para que eu tenha salvação para a minha alma e para que eu cresça espiritualmente. Esses dois extremos são perigosos porque eles são mentirosos também. Nos vídeos anteriores nós entendemos porque o primeiro desses extremos é equivocado. Vimos que precisamos sim fazer parte de uma comunidade de discípulos para que nós possamos crescer espiritualmente. Nós somos membros do mesmo corpo, membros do corpo de Cristo e precisamos estar conectados ao corpo para que não morramos, para que continuemos a crescer. Em 2010 havia mais de 42 milhões de evangélicos no Brasil. Há 5 anos estimava-se que o número de desviados era de cerca de 30 a 40 milhões, ou seja, quase o mesmo número de evangélicos era o número daqueles que já tinham participado de uma comunidade evangélica, mas estavam afastados, estavam distantes do convívio da comunidade do corpo de Cristo. Uma pesquisa feita pela instituição americana Lifeway perguntou às pessoas os motivos pelos quais elas tinham deixado o hábito de congregar, de participar de uma comunidade cristã, e 37% das pessoas entrevistadas disseram que o motivo era problemas com pessoas, com outros membros da igreja ou com os líderes da igreja. Isso é algo muito sério. E nós sabemos que há dificuldades no convívio, nós sabemos, quem convive dentro de igreja sabe que há pessoas diferentes, há pessoas com limitações, com falhas, mas será que isso é uma justificativa plausível? Será que é bíblico deixar de congregar por causa das falhas de outras pessoas, por causa das limitações dos pecados de outras pessoas? Nós já vimos aqui em outro vídeo que há uma instrução bem clara no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25, para que nós não deixemos o hábito de congregar. E que, pelo contrário, nós devemos encorajar uns aos outros, ou seja, se há alguém desanimado, nós devemos encorajá-lo a continuar a congregar. E analisando esse texto, juntamente com outros textos da Bíblia, seja nos evangelhos, seja nas cartas apostólicas, nós vamos ver que a instrução de Deus para nós é clara no sentido de que não devemos abandonar a comunhão dos discípulos de Jesus. Devemos sempre estar juntos. Há vários versículos que nos falam que nós devemos suportar uns aos outros em amor, que nós devemos amar uns aos outros, perdoar as ofensas uns dos outros. E o desejo de Deus para nós é que nós vivamos em comunhão e em comunidade. Colossenses 3,13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Efésios 4,2, o apóstolo Paulo também instruindo a igreja dos Efésios, diz assim: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, diz que se não perdoarmos as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial não nos perdoa os nossos pecados. Nós sabemos que há dificuldades no convívio, a própria Bíblia não nos esconde isso,
As cartas que foram escritas pelos apóstolos às igrejas primitivas mostram como havia dificuldade no convívio entre os irmãos, como aqueles apóstolos tinham que instruir e muitas vezes se repetir na instrução para que as pessoas lembrassem aquilo que era o desejo de Deus para a vida delas, para a vida da igreja. Mas ainda assim, a gente se decepciona, se frustra e muitas vezes desiste de caminhar em comunidade junto com outros discípulos por causa dessas decepções. Quando estamos numa comunidade, há pessoas em vários níveis de crescimento. Há pessoas ali que estão ainda nos primeiros passos da sua fé, bebês espirituais, crianças espirituais. Há outras que estão mais maduras, que já enfrentaram muitas situações, que já são mais experientes. E nós vamos conviver com essas pessoas. Não tem como evitar isso, nós temos que saber isso. Há um problema que é quando começamos a congregar, ou mesmo quando aceitamos Jesus e começamos a frequentar uma igreja, nós temos a falsa impressão de que as pessoas ali são perfeitas, porque na verdade elas servem a um Deus que é perfeito e isso passa para nós a impressão de que elas são perfeitas, mas elas não são. Cada pessoa ali, naquele lugar, naquela comunidade, na igreja em que você frequenta, cada pessoa está num estágio de crescimento espiritual. Nenhum de nós atingiu a perfeição. O único perfeito é Jesus Cristo. Então você vai encontrar pessoas que estão dando os primeiros passos na caminhada de fé. Você vai encontrar muitas crianças espirituais, pessoas com muitas limitações. Alguns serão já mais maduros, mais experimentados na fé. Mas você não tem como evitar o convívio com pessoas diferentes de você, com pessoas que muitas vezes têm defeitos que ferem muito você, que magoam muito você. E a gente tem que ter esse entendimento para que a gente consiga suportar cada momento, para que a gente consiga dar passos na nossa caminhada em avanço a um caminho de maturidade e de crescimento espiritual, que só é possível se nós tivermos essas dificuldades. Ninguém cresce na facilidade, nenhum marinheiro, como diz uma frase que recentemente eu li, nenhum marinheiro se constrói ou se aperfeiçoa no mar calmo. Então é necessário passar por essas dificuldades também de convívio para que a gente cresça e para que o caráter de Cristo em nós seja forjado e seja aperfeiçoado. E há um texto que é muito esclarecedor a esse respeito, que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Esse texto fala de como aqueles que são mais fortes devem dar suporte aos que são mais fracos na fé. Então, se você é mais forte em determinada área, se você é uma pessoa que já é mais madura espiritualmente, você tem que ser aquele que dá suporte aos mais fracos. Eu vou ler esse texto para vocês, para que fique claro na mente e no coração de todos vocês que estão me ouvindo. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, quando aceitamos uns aos outros e quando enxergamos os mais fracos como alguém que carece de suporte, de misericórdia, de compaixão, nós estamos glorificando a Deus com as nossas atitudes. E isso só é possível na convivência com pessoas diferentes, na convivência com pessoas limitadas e falhas, como nós também somos. E eu acredito que o principal da vida em comunidade é que nós aprendemos a andar em amor, assim como Cristo nos ensinou. Se nós andamos em comunidade, necessariamente nós teremos que demonstrar esse amor, demonstrar o amor de Cristo pelos outros, porque senão nós não conseguiremos continuar na caminhada. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, diz: amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. É o amor de Deus em nós que vai fazer com que a gente consiga caminhar com aquele irmão que nos ofendeu, que nos magoou, que disse alguma palavra que nos feriu o nosso coração.
é o amor de Deus em nós, não é a nossa capacidade natural, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Mas Deus nos enche, o Espírito Santo de Deus habitando em nós é que nos capacita e vai nos forjando e nos moldando conforme o caráter de Cristo. Certa vez uma amiga me disse algo que eu nunca me esqueci. Ela disse que um certo pastor, ministrando à igreja uma vez, comparou a igreja à Arca de Noé. E ele disse, imaginem a arca. Imaginem como era a bagunça naquela arca, com vários tipos de animais, com os animais fazendo seus próprios barulhos, as suas sujeiras, e todos ali naquele mesmo ambiente. Mas foi a arca que Deus usou para salvar a humanidade da destruição, a destruição que veio sobre o homem daquela época por causa do seu pecado. Foi a arca que Deus usou para salvar a família de Noé da destruição. E a igreja é semelhante a essa arca. A igreja é esse lugar em que, mesmo tendo pessoas com as suas próprias sujeiras, com as suas próprias limitações, fazendo as suas algazarras, falando coisas que nos desagradam, a igreja é formada por pessoas imperfeitas, mas ainda assim, Deus escolheu a igreja para que por meio dela, Jesus fosse conhecido no mundo todo. A igreja é porta-voz de Cristo. É através da igreja que o mundo conhece a mensagem de salvação e é através da igreja que o mundo ganha esse presente, que é ser salvo da separação eterna de Deus. E nós precisamos sempre lembrar que Jesus não veio para os que são sadios e perfeitos. Ele mesmo diz no Evangelho de Lucas, capítulo 5, eu não vim para os que estão sadios. Ele diz, não são os sadios que precisam de médico, mas aqueles que estão doentes. Então, a igreja é formada por essas pessoas pecadoras, porque se nós não fôssemos pecadores, não fôssemos falhos, o sacrifício de Jesus não teria sido necessário. Ele teve que morrer porque eu e você temos defeitos. Uns mais, outros menos. Alguns têm defeitos que incomodam demais aquele que está do lado, outros têm defeitos que fazem mal apenas a ele mesmo, mas todos nós somos falhos, somos pecadores e Jesus veio para nós. Se você se enxerga como alguém que é pecador, vai ser mais fácil você ter compaixão e ter misericórdia por aquela pessoa que está do seu lado, participando de um grupo, de uma célula na sua igreja, aquela pessoa que tem certas dificuldades que te irritam, que te fazem sofrer, que te magoam, mas você vai entender, ela é pecadora, tanto quanto eu. Certa vez eu ouvi que o sacrifício de Jesus pode ser comparado a um médico que, ao dar uma notícia de que um paciente está com uma doença terminal, o médico diz, olha, você está doente, essa doença vai te levar à morte, mas eu tenho uma boa notícia para te dizer, eu vou morrer no seu lugar, você não vai precisar passar por nada. E Jesus veio fazer isso por nós. É como se Jesus fosse esse médico que veio apontar e dizer, vocês estão doentes. Se vocês não estivessem, eu não precisaria ter vindo, ou seja, não são aqueles que estão sadios que precisam de médico. Se eu vim é porque vocês precisam. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você, tenha falado ao seu coração. Eu sei que não é fácil viver em comunidade, eu sei que não é fácil viver em família também, mas nós precisamos uns dos outros. A igreja como família. Não é fácil também viver em família, nós vivemos em família, as pessoas são diferentes, as pessoas, cada uma tem suas próprias ideias, suas próprias convicções, mas ainda assim nós caminhamos juntos, porque amamos uns aos outros e precisamos uns dos outros. E assim é a igreja. E eu espero que esse vídeo tenha te encorajado a caminhar como discípulo de Jesus em uma comunidade de discípulos e que você cresça e que você possa ser suporte para aqueles que são mais fracos e que você também possa crescer com a ajuda daqueles que são mais experientes, mais maduros na fé. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.